Se você tem a sua Bíblia nessa tarde, por favor, abra comigo no livro de Atos, no primeiro capítulo, começando no versículo 7 até o versículo 8. Atos 1:7, ele lhes respondeu: não compete a vocês, falando com os discípulos, saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. O tempo de Deus, vamos dizer assim, vai de acordo com o que Ele quer. Ele não é pego de surpresa por nada que acontece nesse mundo. Mas Ele disse, falando com o Filho de Deus, note bem, a única coisa que você tem que colocar os seus olhos, prestar atenção, quando vou voltar, o que vou fazer no mundo, quando vou restaurar Israel, quando as coisas vão acontecer, em relação a profecias bíblicas. Essas coisas são importantes, mas a única coisa que você tem que fazer é ser cheio do Espírito Santo e trabalhar até Jesus voltar. Carta após carta diz: o que você está fazendo treinando pregadores quando o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento? Estou fazendo isso por causa do que ele falou aqui. Ele pode voltar hoje, ou daqui a 20, ou 30, ou até 40 anos. Mas vou fazer o que ele mandou, trabalhar até que ele venha, até o momento que a trombeta tocar, porque é assim que tem que ser. Ele disse: mas vocês receberão poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Agora, quero usar como tópico a importância do batismo no Espírito Santo. Naturalmente, não vou conseguir cobrir tudo, porque é um assunto muito vasto, uma realidade incompreensível. É impossível entender o Espírito Santo em sua totalidade, mas quero falar o básico sobre aquilo que é tremendamente significante para nós: a importância do batismo com o Espírito Santo em sua vida. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, enquanto ministro hoje, faço isso te agradecendo, porque quando o Senhor me trouxe para dentro, me trouxe para essa grande experiência pentecostal. Peço, com a ajuda do Espírito Santo, me ajude a pregar essa mensagem com clareza, com consistência. Deus chamando os homens ao arrependimento, para que o Senhor venha criar uma fome nos corações de toda pessoa que ouve a minha voz, tanto aqui em Connecticut, no Nordeste dos Estados Unidos e também no mundo inteiro, os que vão assistir pela televisão. Uma fome pela realidade, uma fome pelas coisas do Espírito, uma fome pela realidade de Deus. Peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Oro para que Deus me ajude a te mostrar hoje o quão importante, quão necessário esse mandamento de Jesus é em nossas vidas. Pois ele disse em Atos 1:4, estando junto com eles, ordenou que eles não saíssem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. Quão importante é isso para você como filho de Deus? A igreja hoje é basicamente inefetiva, insuficiente no que diz respeito ao impacto no mundo. Ela é basicamente insignificante, simplesmente porque eles se desviaram do batismo com o Espírito Santo sobre o coração e a vida das pessoas.
Isso é algo que devemos ter para nos tornarmos o que Deus quer que nos tornemos. Agora, o Senhor me encheu do Espírito Santo quando eu tinha 8 anos de idade. Quero dizer algumas palavras sobre isso antes de entrar nesse estudo bíblico nesta tarde e, imediatamente depois da mensagem, vamos orar para todos que desejarem, que já estão salvos e querem ser batizados no Espírito Santo, e também ensinamos e pregamos que todo recipiente do Espírito Santo, todos eles, orem em outras línguas na medida que o Espírito Santo capacita quando são cheios do Espírito Santo. Também ensinamos que se você não orou em outras línguas como o Espírito capacita, você não foi batizado no Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, você ora em outras línguas. Muito bem. Eu fui salvo quando criança, com 8 anos, em uma circunstância meio estranha, que não vou dar detalhes. Estava na frente de um cinema em um sábado à noite, acho que era 2, 3 horas da tarde, e Jesus me salvou ali. Alguém pode dizer, é estranho ser salvo ali? Bem, fui salvo assim. Eu não me lembro exatamente o que aconteceu em relação a como o Espírito Santo usou o evangelista, os pastores e outros para pregar a palavra, criando uma fome em meu coração pelo Espírito Santo. E eu não lembro como foi, mas sei que a fome estava lá. Quero que você entenda, no coração de uma criança de 8 anos de idade. Não estou tentando exaltar alguma virtude que eu tivesse, eu estou maravilhado com a habilidade do Espírito Santo de entrar até na mente de uma criança. É o que estou tentando passar para você. Mas me lembro daquela fome como se fosse ontem, e para ser bem sincero, ela nunca saiu de mim. Essa fome por Deus nunca me deixou. Está permeando o meu ser hoje, assim como naquela época, com 8 anos de idade, hoje há 42 anos atrás. Mas eu me lembro que aquela fome foi criada em meu coração pelo Espírito Santo. E sei que nosso pastor pregava sobre aquilo, e minha mãe também, acho que ela falava daquilo. Os evangelistas que passavam pela nossa igreja também mencionavam. E se passaram apenas poucas semanas entre minha salvação e quando fui cheio, mas eu fiquei tão faminto que eu saí para a parte de trás da nossa casa e tinha um lugar onde eu morava, uma criança de 8 anos, hein? Eu me ajoelhava ao lado de uma tora de madeira e buscava a Deus. Se eu soubesse o que sei hoje, é claro, eu poderia ter recebido bem mais rápido, mas não sabia. Eu não sabia como ceder ao Senhor, mas eu estava tão faminto, queria tanto o Espírito Santo, que nunca perdi um só culto. Olha, eu mal podia esperar até que o pastor ou evangelista, ele abria o altar, porque na minha igreja, quando eu era criança, talvez hoje não seja assim, mas quando eu era criança, eles falavam, se você quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. E o próximo era o convite para todos que quisessem o Espírito Santo. E eu mal podia esperar o momento chegar. Eu era o primeiro a correr para o altar. Eu queria ser cheio do Espírito Santo. Eu queria tanto aquilo, eu tinha tanta sede, tinha tanta fome daquilo, que eu mal podia aguentar. Eu precisava do Espírito Santo. Eu lembro daqueles dias como se fossem ontem mesmo. E oro para que Deus crie uma fome em seu coração hoje, até que você perca o interesse em todas as outras coisas, e o interesse até mesmo nos jornais, perca o interesse no que está passando na televisão, perca o interesse no que está passando no cinema, perca o interesse nas bolsas de valores, perca o interesse nos seus hobbies, perca o interesse naquilo que você acha que é bom, e fique tão faminto por Deus até que você queira que Ele encha seu coração até transbordar, até que comece a fluir dentro de você como um rio que sai da sua alma. Você está me entendendo? De uma forma que é a única coisa que importa.
Você quer, você tem fome, você tem sede, e diz: irmão Swagger, isso é um fanático. É isso mesmo, tem que ser fanático. O que estou te falando hoje, meu irmão, quando você entender, quando você tocar nesse fogo santo do altar santo que entra em sua vida, você nunca mais ficará satisfeito com pregadores mortos, pregando sermões mortos para congregações mortas. Você nunca mais vai ficar feliz de ficar sentado em um mausoléu e ficar satisfeito com alguma formalidade morta. Quando você ver o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e o poder do Espírito Santo encher o seu coração e revolucionar a sua vida, porque estou falando de algo que é mais do que uma reuniãozinha que acontece domingo de manhã. Estou falando de algo que vai revolucionar você, que vai abrir as revelações de Deus para você, que vai fazer Jesus viver dentro do seu coração de uma forma diferente. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, me ajuda. Você fala de Jesus, você pensa em Jesus, você canta de Jesus, você come com Jesus, você sonha com Jesus, você trabalha com Jesus, você vai com Jesus, você fala com Jesus. É Jesus de manhã, é Jesus à tarde, e é Jesus na hora da janta, é Jesus quando o sol se põe, é Jesus quando você está dormindo, Jesus quando está acordado, é Jesus voltando, é Jesus aqui, é Jesus em seu poder. Você está cheio de Jesus. Como você sabe, Jimmy Swagger? Eu sei, porque mudou a minha vida. E nunca mais fui o mesmo. Eu nunca esfriei. Eu nunca esfriei. O mesmo fogo que me tocou há 42 anos atrás está ardendo ainda mais hoje do que na época. Eu nunca esfriei, eu nunca desviei e nunca estou planejando esfriar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se eu fosse para uma igreja onde não pudesse dar um aleluia, sairia de lá e encontrava uma onde pudesse. Se eu estivesse em uma igreja que não podia levantar as mãos e glorificar a Deus, eu ia encontrar uma onde posso levantar minhas mãos e dizer: eu te amo, Jesus. Se eu fosse para uma igreja onde não acreditavam que Jesus cura e Jesus salva e Ele opera milagres e enche do Espírito Santo, eu encontrava uma outra que acreditasse que Jesus salva e Jesus cura e Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus opera milagres e Jesus está voltando. Olha só. Não esquenta com ela não, que ela vai ficar boa. Ela vai viver. Se você quer saber o que é viver de verdade, isso ali é viver de verdade. Ô glória! Ô glória! Ô glória! Glória a Deus! Eu sei que alguns dizem: quando você está sozinho, você é assim também. É verdade, sou assim, sou assim. Há anos atrás eu estive em New Orleans, Louisiana, e eu estava orando. Não tinha para onde ir na igreja para orar, porque era um evento pequeno, e encontrei um restaurante abandonado, fui atrás dele, estava de um lado para o outro orando, e parei de orar e comecei a pregar como estou pregando agora. Não achei que tinha alguém lá, porque não tinham casas ou negócios ali perto, e eu estava aproveitando o silêncio. É perigoso te prender, hein? Se você não tomar cuidado. E eu estava aproveitando o meu tempo com o Senhor. Glória! Olhei para cima, abri os olhos e a 5 pés de mim estava o maior policial que eu já vi na minha vida.
E ele estava uniformizado, com aquelas calças largas, e eu sempre gosto de ver o uniforme deles, é bonito, né? Sabe como é? Com aquela arma gigante ali na cintura, com o distintivo aparecendo, estava todo uniformizado, e ali estava eu. Foi o policial mais amedrontador que eu já vi em toda a minha vida. Eu abri os meus olhos, olhei para ele, nem sabia o que dizer. Me senti um maluco, me senti um louco. Eu olhando para ele, ele olhando para mim. Eu não sabia o que dizer. Então eu perguntei: posso te ajudar? Essa deve ser a pergunta mais estúpida que você pode perguntar a alguém. Eu não sabia o que fazer, pensei até em correr. Se eu tivesse corrido, acho que ele ia correr para o outro lado, tenho certeza. E olha, eu nem sei quanto tempo ele estava ali, porque olha, eu estava perdido, estava bom demais, a glória de Deus estava na minha vida e ele também sentiu. Vou te falar porque eu sei. Porque ele ficou parado ali e não me respondeu. E eu perguntei: você pode me ajudar, ô policial? E ele perguntou: o que você está fazendo? Como é que você explica? Eu tentei explicar e falei: se eu estiver perturbando alguém, vou sair. Ele falou: não, essa área precisa de algo assim, fique aqui. Glória, glória. E ele disse: quando você voltar, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Nunca esfriei, nem planejo esfriar. Aleluia. Daquele momento em diante, desde que Jesus me encheu do Espírito Santo, alguns dias após aquilo, nunca vou esquecer daquela igreja, nunca vou esquecer aonde estava, e eu lembro que eu caí de costas. Isso não tem que acontecer com você, mas aconteceu comigo com 8 anos, e eu vi uma luz tão clara que fazia com que essas luzes ali parecessem velas fracas. Vi uma luz que brilhava muito forte, e nunca mais vi algo assim, mas na época eu lembro. E Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Desde aquele momento tenho chorado pela plenitude do Espírito, tenho buscado ser guiado pelo seu Espírito, tentado ser guiado pelo seu Espírito, ser guiado por Ele. Tudo que fizemos, todo passo que já demos, que foi uma bênção e ajudou de alguma forma, foi o Espírito. Foi Ele que tocou. Eu lembro quando estávamos gravando a canção Há um Rio, e nos estúdios de Nashville, e o poder de Deus veio, a grande unção do Espírito Santo veio sobre essa canção. Há um rio que nunca secará, há um rio. O poder veio sobre aquele estúdio e abençoou milhões de pessoas. O Espírito Santo, não eu, o Espírito Santo. E posso compartilhar outros testemunhos. Quero te mostrar, com a ajuda de Deus, no dia de hoje, quão importante é o Espírito Santo em sua vida. Se você não tem Ele, oro para que o Espírito de Deus crie uma fome em seu coração, como mencionei. Quando Jesus juntou os discípulos, e possivelmente 500 pessoas estavam lá, não temos como ter certeza de quantos estavam lá quando Jesus voltou para a glória, mas isso não é importante no momento. A última mensagem que o mestre deu, de pé ali, pronto para subir depois de uma missão que é tão importante que não há como a mente frágil, comum e mortal de um homem entender.
na mente, no plano de Deus, ele vem do céu, se torna homem, Emanuel, Deus conosco, a encarnação, nascido da Virgem Maria, cresceu entre os homens, foi cheio do Espírito Santo, com 30 anos de idade, nunca falhou, nunca pecou, nunca errou na vida. 3 anos e meio de ministério que chacoalhou o mundo e o mataram. No 3º dia, ressuscitou dentre os mortos. E agora tudo isso acabou e ele está para voltar para a glória, vitorioso. Levantai, ó portas, que entrará o Rei da Glória. E pouco antes dele ir embora, ele dá instruções para a igreja que estava começando, para o grupo de discípulos, aqueles que estavam ali. Foi a mensagem mais importante que ele podia dar, porque era a última dele. Na verdade, me escute, igreja, ele falou para eles: não vá evangelizar, não vá pregar, não faça cruzadas, não construa igrejas, não vá levar o evangelho ao mundo até que você primeiro vá a Jerusalém. Espere lá, porque eu estou voltando para o Pai e vou orar para que Ele envie outro Consolador, e Ele vai enviar o Consolador, e Ele vai te dar poder, Ele vai te batizar no Espírito Santo e te dar poder. E quando você receber o Espírito Santo e receber esse poder, então sai e pregue o meu evangelho. Aí sim você vai ressuscitar os mortos e curar os doentes e expulsar demônios. Vá e leve esse evangelho ao mundo inteiro. Foi um mandamento, não foi um pedido. Ele não pediu que a igreja pensasse sobre isso. Não é opcional. Quando você compra um carro e olha na janela e vê ali as opções, você não precisa daquilo para fazer o carro andar. Ele funciona do mesmo jeito. Se você quiser, compra a transmissão automática, compra luzes, faróis automáticos e compra assentos automáticos, isso, filme na janela, tudo isso, mas é opcional. O Espírito Santo não é opcional. Me escuta, igreja, sem o Espírito Santo é como um carro que não tem pneu, que não tem gasolina no tanque e não vai para lugar nenhum. Glória! Você está me ouvindo? Ele não vai para lugar nenhum. Você pode olhar para ele, passar a mão na pintura e sentar no banco e até segurar o volante e fazer brrr, mas ele não vai sair do lugar até que você coloque pneus nele e encha o tanque de gasolina. E é só isso que a igreja hoje sabe fazer, sentados ali em um estacionamento espiritual. Nosso carro não é bonito e está parado no mesmo lugar, já faz 100 anos, não está indo para lugar nenhum, não vai chegar em lugar nenhum. Eles estão passando cera, eles trocam até pintura, eles sentam no banco, eles seguram o volante, eles dão tchauzinho do lado de fora da janela, mas não sai do lugar. O que você está dizendo? Coloque pneu nesse carro e, se ainda não andar, empurra até chegar em um posto de gasolina do Espírito Santo e fale para o atendente que o nome dele é Jesus. Enche aí e ele vai te encher até você transbordar do Espírito Santo do fogo. Eu não passo vergonha indo para uma igreja velha que não acredita no Espírito Santo. Eu não perderia o meu tempo.
Estou pregando bem, meu Deus. E ele disse: não faça nada até ser cheio do Espírito Santo. Atos 1 e 4. Atos 8. Atos capítulo 8. Do versículo 14 ao 17. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Filipe teve um avivamento tremendo em Samaria. Ele era um evangelista. Eu sou evangelista, então eu me simpatizo com Filipe. Foi um avivamento tremendo, com muitas salvações. Ele viu curas, viu milagres, mas nenhum deles recebeu o Espírito Santo. E quando ouviram falar disso em Jerusalém, que esse grande avivamento estava acontecendo em Samaria, e ainda não tinham recebido o Espírito Santo, e era algo tão importante, que mandaram para eles os mais fortes que tinham, Pedro e João. Não tem apóstolo melhor que eles, viu? Eles são demais. Até eu fiquei impressionado. Aleluia. Glória. Aleluia. E mandaram Pedro e João. Olha a importância. Eles eram mais pentecostais que nós somos. Prestem atenção, pregadores. A maioria dos pregadores pentecostais estariam satisfeitos com aquele avivamento, hein? Iam ficar felizes demais e ia falar: não precisa empurrá-los não, porque talvez eles vão ficar assustados, né? Não entendem o Espírito Santo, esses samaritanos aí, ainda bem que eles foram salvos, não vamos ficar aí pressionando demais não. Mas não foi o que a igreja pensou. A igreja primitiva disse: o avivamento está acontecendo, então Pedro e João, vai para lá rapidamente e fale sobre o Espírito Santo para eles. Eles têm que ser cheios do Espírito Santo. Pedro e João subiram rapidamente e pregaram para eles, impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Por quê? 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 Simplesmente porque eles sabiam. Quando você é salvo, e daqui a pouco vou terminar essa frase, mas conheci pessoas lindas, na verdade na hora do almoço. Eram pessoas maravilhosas, estavam tão felizes, e Jesus salvou a metade deles ontem à noite. Então estão felizes com razão. E perguntamos: vocês têm uma igreja? Perguntamos se eles têm uma igreja e tal. Aí disseram: irmão Swagger, não temos nada como isso. E eu falei: então seja cheio do Espírito Santo hoje à tarde, peço o Senhor para te chamar para pregar e construa uma igreja. Agora isso aí não cai tão bem, porque podem avançar o plano de Deus e não sei se podem fazer isso mesmo. Abre o olho, viu, rapaz? Estou falando de um Deus poderoso que salva, enche do Espírito, chama para pregar, coloca a glória na alma deles e eles podem pregar esse evangelho. As pessoas podem ser salvas antes de piscarmos os olhos. E creio que Deus vai fazer isso mesmo, lá em Vermont ou New Hampshire, sei lá de onde eles são. Mas as pessoas, são 6 ou 7, 8, 9 e tal, alguns foram salvos, outros já estavam salvos, mas foram salvos ontem à noite, mas precisam receber o batismo com o Espírito Santo agora. Agora, por quê? Por quê? Por quê? Pela mesma razão que Pedro e João foram para Samaria, porque quando voltarem para Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Canadá, ou sei lá de onde vieram, o diabo vai vir tentar socá-los, diabos vão tentar chutá-los, mas se forem cheios do Espírito Santo, vão ter um poder que o mundo não tem e que o diabo não tem, pois recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós. É por isso que os apóstolos em Jerusalém disseram para Pedro e João: vão lá para cima, ou lá para baixo, sei lá onde foram, e pregue o Espírito Santo para eles, porque eles vão precisar do Espírito Santo. Você está indo enfrentar um mundo, e o diabo é seu adversário. O mundo é contra você.
Você vai precisar mais do que uma decisão, vai precisar de poder. Muito bem. Atos 9:17. Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Atos 9. O apóstolo Paulo, conhecido na época como Saulo, ameaçando e tentando aniquilar a igreja, a caminho de Damasco para acabar com a igreja do Deus vivo, colocá-los na cadeia. Ele tinha acabado de segurar a capa das pessoas que estavam lançando pedras em Estevão e o mataram. Maligno. Encontrou Jesus no caminho, uma luz que o cegou. Ele ficou cego. Se isso tivesse acontecido com você, o que você teria feito? Porque ele pensava ser muito importante, com toda a pompa naquele cavalo. Ele era o campeão caçador de cristãos no país. E ele estava ali a caminho de Damasco e estava se preparando. Nunca vão conseguir parar esse judaísmo. Quem essa igreja pensa que é? Quando de repente, Jesus aparece para ele. Uma forte luz. E disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você não tem como vencer. Saulo caiu de costas, cego. E o grupo que estava com ele não viram ninguém, mas irmão, sabiam que algo tinha acontecido. E levaram ele até Damasco. Cego como um morcego. Eu não sei se você está entendendo. Alguns de vocês aí com o coração endurecido. Eu não acredito nisso não. Deus vai pegar o seu coração, vai entrar na sua alma, Ele vai te virar de cabeça para baixo, mudar seu coração e a sua vida. Quando de repente alguém falou: Saulo, tem alguém aqui chamado Ananias querendo te ver, você conhece? Não, não conheço ninguém chamado Ananias. Ele disse que teve uma visão e veio orar para que você volte a ver e receba o Espírito Santo. Manda ele entrar, manda ele aqui dentro. Aleluia, glória. Você sabe que quando Ananias falou: Deus me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo, ele estava falando com um judeu que não entendia nada sobre o Espírito Santo. O que é que esse judeu sabia sobre o Espírito Santo? Dá um tempinho para ele, Ananias. Não se apresse. Você vai amedrontá-lo, Ananias. Pega leve. Espere que ele vá até uma reunião evangélica na cidade. Em um lugar com lustres e com uma grande sala VIP, com carpete no chão. Estou entrando na sua realidade, não é? E vamos pegar leve com ele. E ele pode ser cheio, se ajoelhado perto do piano, com as mãos assim, ó. Não, quero você cheio do Espírito Santo, mesmo que seja uma cabine telefônica, não importa onde seja, não importa como seja. Deus diz que você precisa do Espírito Santo e Jesus falou para Ananias: vai rápido para lá, impõe as mãos sobre ele, ore por ele para que ele veja novamente e eu vou enchê-lo do Espírito Santo. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que é santo de Deus. O que estou pregando para você do livro de Atos soa como que a maioria das igrejas de hoje prega? Sim ou não? Não é? A maioria das igrejas de hoje gostariam de pegar uma faca e cortar o livro de Atos, cortar fora, jogar no fogo. Mas era tão importante que Paulo recebesse o Espírito Santo, que Jesus mandou ele para lá imediatamente. Vai rápido para lá, Ananias. E ele foi cheio do Espírito Santo. Em Atos 10, só vai melhorando.
quantos italianos nós temos aqui? Misericórdia, metade do bando é italiano. E vou ser sincero com vocês, italianos, eu me simpatizo com você. Quando eu chegar na glória, se eles não tiverem espaguete lá, eu vou pedir, viu? Glória! Você sabia que foi um bando de italianos que receberam o Espírito Santo pela primeira vez em relação aos gentios? Foi um bando de macarrone, espaguete, ravioli. Mamma mia! Eu amo isso. Estamos na televisão em todo o país da Itália, estamos em Roma e estamos também na cidade de Veneza, estamos passando em todo o país da Itália, dizendo para pessoas que Jesus salva e Ele enche do Espírito Santo, e são muitas cartas que estão chegando de lá. Deixa eu tomar cuidado aqui. Deus falou para Pedro, abaixou o lençol do céu, mostrou um tanto de coisa para ele, mandou ele comer, e Pedro falou: não, espera aí, Senhor, eu não vou tocar nesse negócio. Parece até alguns de vocês, olha, eu gosto do que vocês fazem tocando piano, da banda, gosto do Johnny, do Thomas, eu gosto da Janet, gosto de tudo isso, de algumas coisas que você prega, mas esse negócio de orar em línguas, aí eu não sei não, viu? Pelo menos eu paro por aí. E foi o que Pedro falou, não a mesma coisa, mas quase a mesma coisa. E o Senhor falou: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Vai logo para a casa de Cornélio, vai. E Pedro chegou lá e comprou uma passagem de turista para Cesareia. Aonde fica Cesareia? Onde fica, hein? Tem 40 pregadores aqui, ninguém sabe para onde Pedro foi. Então Pedro vai até Cornélio, Cornélio se ajoelha, e Pedro diz: ele é o primeiro papa. Ou você não sabia? E Pedro falou: levanta, Cornélio, sou um homem como você também. Pedro começou a pregar. Eu queria estar lá naquele dia. Aleluia! O Senhor, Ele queria encher aquele bando com o Espírito Santo tanto e tão rápido que Ele nem esperou Pedro terminar de pregar. Pedro devia ser um pregador melhor do que eu, mas também pregava com tanto vigor quanto eu, e disse para eles: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê, falando de Jesus, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Ele parou para respirar e o Senhor foi e pau, encheu aquele bando de italianos com o Espírito Santo. Aleluia! Tenho que andar rápido aqui. Alguns cristãozinhos estão sem paciência hoje. Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês já fazem parte da igreja? Você já foi batizado? É ou não é? Você está me ouvindo? Presta atenção.
Você se envolve tanto em suas doutrinas, tanto em sua igreja, tanto em modinhas, em suas próprias coisas. Paulo viu aquele bando ali, discípulos de João em Éfeso, e perguntou para eles, depois que falaram que eram salvos: você já recebeu o Espírito Santo desde que creu? É a importância que tinha o grande Paulo, que escreveu quase metade do Novo Testamento, perguntou: você recebeu o Espírito Santo desde que creu? Porque ele sabia a importância que tinha. Um garotinho com 8 anos de idade, 9, 10, sei lá. Sua mãe faleceu. E isso deve ser uma casa destruída, ou a morte de um dos pais. Meu coração sangra por criancinhas em condições assim. A mãe faleceu, o pai tentando trabalhar e não podia cuidar dele como gostaria. E o menino, com 10 anos, começou a fumar. Dentro de alguns anos, ele estava fumando 2 maços por dia, quando ainda era criança. Quando ele tinha 18 anos, ele já era um bêbado. Começou a beber. Era um bêbado. Se casou e diante do mundo ele era até um bom homem. E ele teve 9 filhos e chegou em uma situação tão ruim, mas tão ruim, que não pensavam que ele sobreviveria. Tentou tomar a cura que tinham naqueles dias para tentar se libertar, mas não conseguiu. E um médico deu morfina para ele. E eu não estou tentando culpar o médico, mas ele ficava bêbado por dias. Encontravam ele em um bueiro, em tudo que é lugar. O médico deu morfina para ele. Dentro de algumas semanas viciou em morfina. E ele fumava cigarros até não sobrar nada e depois mascava o tabaco e engolia. O que restava, ele bebia tudo que vinha na mão dele. E agora estava tomando morfina, gastando todo o seu dinheiro naquilo e mesmo assim estava morrendo. E uma dor nas costas dele começou a piorar. E o médico falou para ele que ele estava com meningite na espinha. E ele tinha 6 semanas de vida. O seu corpo vai dobrar eventualmente como uma garra. E você vai morrer em uma dor terrível. Talvez hoje eles tenham uma cura para a meningite na espinha, mas na época não tinham nada. A esposa dele tinha acabado de aceitar Jesus em um culto do Missionary Lines. Ele ouviu falar de um culto Missionary Lines, não recebeu nada. Foi o que ele falou para a esposa dele. E não foi culpa deles. Eles estavam com algum tipo de reunião de negócios no dia. Então ele não recebeu nada, mas recebeu algo. Alguém naquela pequena reunião deu a ele um cartaz ou um convite falando de um outro culto. E não em um lugar tão distante daqui. E ele disse para a esposa dele: eu vou. Eu não sei o que vai acontecer, mas é o que eu preciso. Estou morrendo. E eu vou. E ele foi. Quando entrou ali, ele nunca tinha participado de algo assim e pensou: meu Deus, eles são de outro país. Todos estavam orando em uma língua que ele nunca tinha escutado. Eles estavam orando em línguas, mas ele não sabia. Pensou que era gente da Itália, da Polônia, Tchecoslováquia. Ele não sabia de onde eles eram. E no culto, na manhã seguinte, ele foi ao altar e chorou, e derramou lágrimas, orou. Ficou ali até meio-dia. E mais ou menos meio-dia, uma mulher chegou para ele. Tenho certeza que o nosso querido superintendente vai conhecer, talvez outros aqui também, a irmã Mary Woodworth Etter.
há anos atrás era evangelista. Ela chegou até ele e disse: Senhor, tem algo errado, você precisa de algo. Ele olhou para ela e disse: sim, senhora, preciso. Sou viciado em nicotina, viciado em álcool, viciado em morfina, tenho meningite na espinha e o médico disse que tenho 3 semanas para viver, estou sofrendo muito, estou indo para o inferno. Jesus pode me ajudar. Graças a Deus, aquela querida santa de Deus, essa querida santa de Deus, disse: Jesus pode sim ajudar você. Você está no lugar correto. O filho dela estava com ela, e ela foi até ele, impôs as mãos em sua cabeça e ninguém o empurrou. O poder do Todo-Poderoso veio sobre ele fortemente, e ele meio que explodiu assim, ó, bam! E em 10 segundinhos, ele estava salvo pelo sangue de Jesus. O vício da nicotina foi quebrado, o do álcool foi quebrado, o da morfina foi quebrado, e ele foi curado pelo poder do Todo-Poderoso, desde sua cabeça até os pés. E ele não recebeu o Espírito Santo. Não recebeu não, mas meu Deus, ele foi salvo, foi mudado, transformado, milagre. Milagre dos milagres. E voltando para a casa de trem a noite inteira, viajando, e as rodas faziam barulho de cleque, cleque, mas ele ouvia elas falando: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso não é religião, irmão, é o que aquele livro ali diz. Ele chegou bem cedo na casa dele, os filhos olharam para ele. Eles não sabiam, já tinham visto ele chegar bêbado tantas vezes, sob o efeito de morfina, e a aparência dele não era tão boa, pois estava acordado há quase 2 dias. E um daqueles meninos, o mais velho, mandou os outros irem buscarem ele, falou: vai lá, porque o papai está bêbado de novo. Mas ele não estava bêbado. Ele juntou a todos eles e disse: seu pai é um novo homem. Eu não fumo mais, não uso mais morfina e nem bebo álcool. Estou curado pelo poder de Deus. E ele viveu até 88 anos de idade. 88. Glória. Pegou o seu violino, ele tocava nas boates. Pegou o seu violino e então ele tocava com a mão esquerda. Tocava com as 2 mãos, mas a esquerda era o seu forte. E começou a tocar uma canção que ouviu na conferência: encontrei sua graça, está tudo completo. Ele supriu toda a necessidade. Enquanto estou sentado aos pés de Jesus, eu sou livre. Sim, sou livre. Alegria indescritível, cheia de glória. 2 noites depois ele acordou, 2, 3 da manhã, cheio da presença de Deus. Então levantou as mãos e começou a louvar a Jesus, como na conferência. Ele estava muito feliz, dá para imaginar como ele se sentia. Levantou as mãos e começou a dizer: eu te amo, Jesus, e começou a orar em línguas. Jesus encheu ele do Espírito. H.B. Garlock foi um de seus genros. Passou 40 anos na África. Enquanto prego essa mensagem, já faz algumas semanas que ele encontrou com Jesus. Outro genro dele foi Aaron Trotter, um dos maiores expositores da Bíblia que já viveu. É disso que estou falando. Ele pode te mudar hoje mesmo. Você precisa do Espírito Santo em sua vida, e se você abrir o caminho para Ele, Jesus vai se tornar real para você. É o que Ele faz. É muito importante que você receba o dom do Espírito Santo. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, em nome de Jesus,
Eu te amo. Quando tentamos falar disso, que é algo tão lindo, Senhor, tropeçamos nas palavras, não explicamos tão bem. Mas eu peço que o Teu Espírito encha esse prédio e encha o coração dessas pessoas. Que esse rio flua aqui em New Haven, Connecticut, hoje. Que flua, ó Deus. Que flua aqui, eu imploro. Deixa fluir. De cabeça baixa e olhos fechados. Quantos aqui, nesta tarde, dizem: Jimmy Swaggart, sou salvo, entreguei meu coração a Jesus, e eu sei que estou tão salvo quanto um anjo, mas ainda não fui batizado no Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, e eu quero o Espírito Santo. Você pode levantar sua mão nesse ginásio, por favor? Estou vendo, Deus te ama. Quero que todos se levantem, todos no prédio se levantem, por favor, se coloque de pé. Vou pedir todos vocês que levantaram a mão e disseram: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Tenho fome, tenho sede de justiça. Quero que você venha de onde você está. E quero que você venha aqui, fique de pé. Quero que você venha para receber o dom do Espírito Santo. Pode vir agora e os irmãos te ajudarão enquanto você vem. There is a river. Sei que está meio cheio, mas o Espírito Santo não se incomoda se não nos incomodar. E ainda bem que está cheio aqui. Estou muito feliz. Aleluia! Feliz de verdade. Preciso de mais ou menos 400 a 500 pessoas cheias do Espírito Santo. Não importa quem você é ou de que igreja você é, contanto que você seja cheia do Espírito. Quero que você venha. Eu sei que vai demorar um pouco, mas venha até a frente primeiro e fique atrás de cada uma dessas pessoas. Não imponha as mãos sobre as pessoas, só fique atrás delas. Pode vir, isso aí. Não importa quem você é, venha para frente primeiro para que outros venham atrás de você. E os que estão vindo para ser cheios, continuem enfileirando aqui. Ele está nesse lugar enquanto eles cantam mais uma vez. Por favor, Thomas. That's it. Thank you. Thank you. Thank you. And there is a fountain that frees the soul from sin. That's it. Just keep right on coming. Thank you, ushers. Thank you so much. Come to these waters.
There is a vast supply. Quero que todos vocês, desde lá de trás, aqui dos lados, olhem para o irmão Swagger, por favor. Se você veio ser cheio, você que está aqui para ajudá-los também, preste atenção em mim, por favor. Estou fazendo agora exatamente o que o Espírito de Deus me mandou fazer há mais ou menos 16 anos atrás. Estou fazendo o meu melhor para obedecê-lo. E temos visto milhares e milhares de pessoas cheias do Espírito Santo instantaneamente, como Deus disse que aconteceria. Agora, em primeiro lugar, você veio receber o dom do Espírito Santo. E isso não vai ser difícil porque Jesus quer que você tenha isso. Acho que é evidente, baseado no que te ensinei e preguei para você, é evidente que Ele quer que você tenha isso. Então Ele não está retendo, Ele quer que você receba. Receber às vezes é um pouco difícil para algumas pessoas porque não sabem receber. Se eu tivesse te dando uma nota de $10, dizendo, vou te dar isso, você simplesmente ia pegar. E é assim com o Espírito Santo. É um presente. A segunda parte de Atos 2,38 diz que recebereis o dom do Espírito Santo. Não há como fazer nada para receber, para merecer. Ninguém pode fazer nada assim, pois é um presente de Deus. Então você veio receber, e você deve receber segundos depois de orarmos. E você vai começar a orar em línguas. Em segundo lugar, quais são os requerimentos para ser cheio? Só existe um requerimento, somente um, que é estar salvo. Não existem 2 requerimentos, 5 ou 10. Eu sei que as igrejas e às vezes os pregadores colocam requerimentos, mas só existe um, que é estar salvo. Se você é salvo, aceitou a Jesus e nasceu de novo, talvez você tenha problemas. Talvez tenha problemas com cigarro, ou tenha problemas com temperamento, ou tenha problemas com várias coisas. Mas Ele vai te encher do Espírito. Receba o Espírito Santo e permita que Ele te ajude a vencer isso, pois Ele é para isso também. Essa é uma das razões pela qual você é batizado. E recebereis poder, reproduzindo dunamis, depois que o Espírito Santo vier sobre você. Então a única exigência é ser salvo. Só existem 2 coisas que podem evitar que você seja cheio. A primeira é a incredulidade. Não vou falar disso porque você não é incrédulo, você é um crente. E eu sei disso porque você está aqui. Você pode ter algumas perguntas e pode não entender tudo sobre Deus, mas você crê, não deixe o diabo mentir para você. Mas o segundo problema é aquele que evita e evitou que mais pessoas recebessem o Espírito Santo do que qualquer outra coisa, que é o problema de não saber como ceder. Você precisa ceder. As pessoas têm ideias erradas. Pensam que Deus vai forçá-los a orar em línguas? Não vai. Nunca forçou nem vai forçar. Pensam que Ele vai controlar sua língua e te colocar em um transe? Não vai. E eles pensam, talvez enche alguns e não enche outros. Nada disso é certo, pois é para todos. E nesta tarde eu vou explicar para você da melhor maneira que eu consigo. Jesus está pronto para te encher e Ele é quem batiza, não sou eu, esses aqui ou outra pessoa. Jesus é quem batiza. João disse, Ele, falando de Jesus, te batizará com Espírito Santo e com fogo. Você veio receber, e vamos orar daqui a pouco. Você não tem que receber assim, pode receber de várias maneiras, mas você está aqui e Deus vai te encher. Foi o que Deus me mandou fazer. Vamos orar por você.
Por isso pedi eles para virem ficar perto de você. E vou pedir vocês para impor as mãos neles daqui a pouco. Não faça até eu falar. Quando você impor as mãos sobre eles, você não pode enchê-los, não pode balançá-los até receber e tal. Você tem que ser a extensão da mão dele. E quando você impor as mãos sobre eles, façam isso orando em línguas. E quando fizerem isso e orarmos, vai acontecer. Ele vai te capacitar. Quero que você pense nisso. Ele te capacitará. O que eu quero dizer? Dentro de você, você vai ouvir, sentir, sei lá, palavras que não são inglês, ou se você é italiano, italiano, se você fala espanhol, em espanhol, você vai ouvir palavras que não é da língua que você fala normalmente. Pode te assustar um pouco, ser esquisito, mas é o Espírito Santo te capacitando. E é só isso que ele fará. Ele vai te capacitar e é o que confunde as pessoas, porque eles acham que ele vai forçar você a falar e ser cheio. Não é assim. Assim como diz a profecia, ele colocará a chave na porta e vai virá-la. Mas quem abre é você. Glória a Deus. O que você está dizendo? Você vai ouvir essas frases, palavras, etc. Então comece a falar. Você pergunta, eu? Sim, é você que quer ser cheio, não é? Comece a falar. É fácil demais. Não é fácil não. Ele pagou um preço terrível no Calvário. E quer que você seja cheio. Ele te capacita e você fala. Não fique implorando em inglês, porque não dá para falar inglês, a língua que você fala normalmente, e em outras línguas ao mesmo tempo. Entendeu bem? Então, quando impuserem as mãos sobre você, e vou pedir você para levantar as mãos daqui a pouco, vamos orar por você, ele vai te capacitar e não ore em inglês. Você vai sentir dentro de você. Comece a falar. Comece a falar. Você pode falar algumas palavras ou uma noite inteira. Glória! Uma senhora batista em nossa igreja, alguns meses atrás, falou uma palavra em línguas. Uma palavra. 10 anos atrás eu falaria para ela que ela não estava cheia. Mas eu já aprendi a lição. Uma palavra, ela estava tão feliz. Jesus me encheu com o Espírito Santo e falou para Francis, Jesus me encheu do Espírito Santo. A Francis não perguntou, mas ela falou, eu falei uma palavra em línguas. Para um pentecostal é difícil aceitar isso, né? Os batistas aceitam, mas pentecostais não. Mas a caminho de casa, glória! A caminho de casa, estavam tão felizes, então começou a fluir nela como se fosse um rio. Glória, glória, aleluia, estou sentindo em meu espírito. Você nunca mais será o mesmo cristão. A salvação é o maior dom para o mundo, mas o Espírito Santo é o maior dom para a igreja. Ele capacita e você é quem fala. Abaixe a sua cabeça e feche os olhos. Levante suas mãos como sinal de submissão a Deus, por favor. Pai, em nome de Jesus, no santo nome de Jesus Cristo, no santo nome de Jesus, peço pelo poder do Todo-Poderoso Deus que o Espírito Santo venha sobre esse povo aqui em New Haven, Connecticut, neste domingo à tarde, em 1985. Glória a Deus, aleluia. Estou pedindo o Espírito Santo para vir sobre todo homem, mulher, menino e menina, como foi em Cornélio, em sua casa. Peço que Jesus batize os mais velhos, os mais jovens, ricos, pobres, negros, brancos, marrons e amarelos. Peço que o Espírito Santo encha todo o coração e toda a vida, pois precisam ser batizados em todos os corredores, até lá atrás, até aqui dos lados, até aqui na frente. Peço que você venha encher outra vez toda pessoa que já foi cheia, no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja cheio do Espírito Santo. Imponha as mãos sobre eles agora em nome de Jesus. It's beginning to rain. There it is, there it is, there it is. Go ahead, come drink of water. He's promised to pour His Spirit out.
de novo. Olha aí. Comece a falar em nome de Jesus. Comece a falar, Ele está te capacitando agora. It's beginning